Olá, boa noite a todos. Estamos aqui reunidos para a reunião, evento do IBDFAN de Pernambuco, com a presença do desembargador Jones Figueiredo, que juntamente com a professora Maria Rita trataram sobre um tema muito sensível ao direito de família, que foi tratado também há muito tempo pelo professor João Batista Vilela, que na verdade é o homenageado, a quem prestamos a homenagem hoje. Esse evento, na verdade, nós tivemos em 2020 e 2021 foi um biênio de muitas atividades daqui do IBDFAN, né? Em função da pandemia, tivemos a ideia de fazer o IBDFAN em casa e tivemos muitas reuniões onde tratamos diversos temas de direito de família, e isso fez até com que Maria Rita, né, e a equipe recebesse um prêmio agora no Congresso Nacional do IBDFAN, justamente pela qualidade dessa iniciativa que foi inovadora e trouxe realmente o Brasil inteiro para Pernambuco acompanhando inicialmente todas as quarta-feiras, depois quinzenalmente, mas foi realmente um momento muito especial. A ideia dessa homenagem de hoje partiu justamente no dia do lançamento do livro de Maria Rita, que daqui a pouco eu vou também apresentar. O professor Silvio Batista lembrou-se, né? Por que não fazemos o IBDFAN não faz uma homenagem ao professor João Batista Vilela, que faleceu há pouco tempo, tal, que tem um estudioso, tem aquela aula que ele deu, que virou um artigo, que é muito, muito importante e tal. E aí, conversando, eu, né, com Maria Rita, a gente terminou por identificar, né, assim, no Dr. Jones, justamente por tudo isso que falamos agora, por ser, né, uma das mentes mais produtivas do estado de Pernambuco, seja na atividade como desembargador ou também como acadêmico, né, detentor de uma amplíssima cultura geral e jurídica, conseguindo escrever com frequência, né, e sempre com muita qualidade, profundidade. Então, e também Maria Rita, por sua vez, que trabalha no seu dia a dia com a teoria e a prática da, em função de sua vida acadêmica e também como pesquisadora e professora, além de advogada, tendo lançado, inclusive, o livro sobre parentalidade, né? A parentalidade entre a realidade social e o direito, uma obra realmente que vale a pena ser lida. E Rita, ela tratou, ela teve no professor João Batista Vilela uma das referências também na sua obra. Mas antes mesmo de iniciarmos aqui a nossa conversa, como o Dr. Jones propôs, seria mais uma conversa entre ele e Rita. Eu queria saudar aqui o professor Romualdo Batista Santos, está entrando, lá de São Paulo, a doutora Wilka Vilela, juíza de família, a presidente da Comissão de Direito de Família da Ordem dos Advogados aqui de Pernambuco, a doutora Virginia Neves Batista, a nossa ex-presidente, sempre muito querida Luciana Brasileiro, o desembargador Silvio Neves Batista Filho, e os demais presentes, Antônio Bisneto, Renan, Alice, e também aproveitar o momento para apresentar a nova diretoria, né, do IBDFAN, apesar de que nós só entraremos em exercício em janeiro, né? Atualmente Maria Rita ainda é a nossa presidente e estou aqui atuando em nome dela, mas tivemos eleita a diretoria para o biênio 2022-2023, procurando manter algo que já vinha sendo uma marca do IBDFAN de Pernambuco, né? Que é justamente que é uma coisa muito saudável na gestão de uma entidade como o IBDFAN, que é a representatividade dos diversos setores da atividade jurídica. E assim sendo, então, teremos a mim, né, Gustavo Andrade, como na função de presidente. Eu sou advogado público,
sou procurador da Prefeitura do município do Recife e também professor de Direito de Família da FAFIRE, que é inclusive uma parceira desse evento. Estamos tratando de um convênio com a FAFIRE nos modos que fizemos com a Universidade Federal e a Católica também. Ao meu lado, né, vou ter a sorte de trabalhar na presidência com Catarina Oliveira, grande amiga, também professora e pesquisadora. E os demais diretores são o desembargador Silvio Batista Filho, aqui muito bem representando a magistratura. Silvio exerceu também a advocacia familiarista por muitos anos, né, tendo uma larga experiência em direito de família. Teremos também na diretoria a doutora Luciana Prado, promotora de justiça, representando então o nosso Ministério Público na diretoria. Ainda o professor e advogado Glauber Salomão, que durante a pandemia foi um grande produtor de mídia, né, da melhor qualidade também sobre os temas de direito de família. E também a doutora Patrícia Lima Marques, que é defensora pública, e esteve conosco também nesse biênio, né, na gestão que agora está findando. Então, com essas informações, para a gente, então, iniciar o nosso evento, eu passo a palavra inicialmente ao Dr. Jones, para que ele inicie a conversa, então, com Maria Rita. Fique à vontade. Aqueles que, na verdade, nós pensamos num diálogo, numa interlocução entre os dois e, evidentemente, aqueles que quiserem também fazer alguma colocação, é só se inscrever no chat. Havendo tempo, nós vamos abrir para o debate. Doutor Jones, a palavra é com o senhor. Muito obrigado. Eu cumprimento o nosso presidente, Gustavo Andrade, em seu nome. Cumprimento toda a nova diretoria do nosso IBDFAM de Pernambuco. Cumprimento Maria Rita Holanda, já dispensando qualquer apresentação. Eu tenho Maria Rita, uma referência sempre proativa na discussão do direito de família, e os demais amigos que aqui estão participando deste encontro, seja diretamente em vídeo, seja pelo bate-papo. A homenagem a João Batista Vilela, um evento do nosso PDFAM, segue exatamente a linha de reflexões sobre o direito de família, na sua evolução histórica, na sua compreensão sistêmica, mas, sobretudo, como será o direito de família do futuro. O direito de família e, notadamente, o direito civil perdeu grandes nomes nos últimos tempos, a nível da nossa comunidade brasileira, da inteligência jurídica familista. Perdemos Ano Veloso, que foi considerado, como sempre, não apenas o fundador do IBDFAM, mas o grande ícone, a grande referência pelo seu legado de doutrina em diversas áreas do direito. Perdemos o Pedro Belmiro Welter, promotor gaúcho, que foi um dos primeiros a tratar sobre a equivalência substancial da paternidade biológica com a paternidade socioafetiva. A sua obra é uma obra de referência, Pedro Belmiro. Perdemos o Roberto Senise, e de modo que a nossa inteligência jurídica familista ela tem sido sacrificada pela ausência presencial de muitos eminentes juristas. João Batista Vilela faleceu agora no último dia 16, aos 85 anos, e para falar de João Batista, bastaria lembrar os dois grandes momentos da sua capacidade doutrinária proativa. Ele, inclusive, participou de um instituto de estudos de integração do direito comparado, o Instituto Internacional da Unificação do Direito Comparado, a nível de direito privado. Foi professor visitante da Universidade de Salamanca, foi professor da Universidade de Munique, no Max Planck, e era titular, durante muitos anos, de direito civil
na USP. De modo que João Batista Vilela ele pode ser considerado como aquele que fez o direito de família evoluir de uma maneira muito, eu diria, absoluta. Eu lembraria exatamente a série de palestra que ele fez em maio de 1979, na Faculdade de Direito de Minas Gerais, quando ele empregou pela primeira vez a expressão da desbiologização da paternidade. E ele colocava na revolução da paternidade as duas categorias jurídicas que são distintas. Uma categoria jurídica que estabelece a procriação e aquela que é a paternidade diferenciada pelo afeto. Essa formação conceitual da paternidade a partir de uma razão estritamente biológica da natureza em contraponto a fatores culturais. Nessa palestra, que vale a pena sempre ler, sempre refletir, está publicada na revista da Faculdade de Direito da Universidade de Minas Gerais, ele dispõe exatamente sobre aquilo que ele chama de prefiguração da paternidade do futuro. E aqui eu faço algumas considerações interessantes, porque ele revolucionou em diversos aspectos quando ele tratou sobre a questão da filiação. Ele combate, inclusive, à época, as leis de união estável, que, ainda antes do Código de 2002, criavam alguns embaraços na interpretação da entidade familiar, mas, sobretudo, ele traz um conceito novo com relação àquilo que é afastado da causalidade material, porque a paternidade não seria formada ou firmada por relações de consanguinidade. E somente décadas depois, no novo Código Civil, no artigo 1593, é que se diz que a filiação, a parentalidade pode se dar por via consanguínea, civil ou por outra origem. Se o Código 16 tratava essa outra origem apenas com relação à paternidade extraída da adoção, essa cláusula de outra origem ela abriu espaço justamente para a paternidade socioafetiva, que, décadas depois, Luiz Edson Fachin tratou de emblematizar como sendo paternidade socioafetiva nada mais do que aquela ideia-força da desbiologização da paternidade. E é interessante porque João Batista Vilela ele traçou algumas soluções jurídicas quando ainda não tínhamos os recursos do DNA para uma definição biológica da paternidade. Ele estigmatizava muito a questão da excepção pluriconcubêncio, porque, em bom rigor, essa exceção ela viria em detrimento à própria honorabilidade da mãe do investigante, sem os recursos necessários para uma prova exuberante, e ele lembrava a solução alemã quanto à chamada paternidade solidária ou responsável, que estava, primeiro a do Código Civil francês, quando trata da paternidade solidária ou responsável, a dizer que todos aqueles que tivessem relações durante o período da concepção seriam considerados, não para efeito da paternidade biológica, mas considerados como pais solidários naquilo que ele chamou, nos fins de subsídios de sustento. E isso está no artigo 342 do Código Civil francês. O direito alemão trouxe também a contribuição do pai patrimonial, mas, sobretudo, ele estigmatizava muito, e isso era um dos grandes dilemas, nós, juízes de família, era enfrentar uma eventual exceção, a chamada exceção pluriconcubêncio, que, em bom rigor, não chegava a uma prova alguma. Uma vez eu enfrentando uma ação de investigação de paternidade na comarca de Surubim, inclusive provocada a ação
para o filho de uma professora, uma pessoa idônea na comunidade, o investigado arguiu de que não seria o pai da criança, fazendo sugerir a incepto pluriconcubencio. Mas como ele, de maneira frequente, pernoitava na casa da namorada, então eu parti por regra de experiência máxima. Ou ele seria o pai da criança, ou ele padecia de coitofobia. E essa decisão foi muito discutida, porque não se pode presumir que uma pessoa que tem relações sentimentais, afetivas, pernoitando na casa da namorada ou da noiva, pudesse dizer que não era o pai. Então, o Patrício Vilela, ele discutia muito o problema da exceção da pluriconcumbência. Mas o que eu chamo a atenção com relação a essa doutrina inovadora de João Batista é quando ele faz chamada à célebre, notável referência da decisão de Salomão no livro dos Reis dos Reis. E é interessante fazer aqui uma pontuação, porque ele dizia de que Salomão, quando ele determinou a repartir a criança ao meio, ele pôs à prova o amor que estaria sendo exigido, o amor à criança que estaria sendo exigido por parte das querelantes como pretendentes mães na disputa da guarda da criança. E ele diz que Salomão utilizou uma solução do afeto para identificar aquela que seria a verdadeira mãe, mas ele colocou dúvida em função de um detalhe, é que nem sempre a mãe que gera é a mãe que mais ama. E aquela que não gerou poderia amar muito mais o filho não biológico para protestar contra a decisão de Salomão. Então, eu pondere muito bem que essa decisão salomônica ela não parte para a expressão de que a verdadeira mãe, aquela que ditou para evitar que fosse aplicada a decisão de Salomão para não sacrificar a criança, ela, na verdade, não seria necessariamente a mãe biológica, mas a mãe que criou e teve melhor condição de afeto para ser a verdadeira mãe. Eu traria, Rita, uma outra questão para polemizar ou problematizar a solução dada por Salomão, porque resta saber se consagrar o amor como solução de dúvida no que diz respeito à verdadeira maternidade. De um lado, você tem o amor consagrando, o afeto consagrando esse desate, porque, segundo Salomão, haveria uma surpresa à capacidade afetiva de ambas, e cada uma surpreendida na capacidade afetiva reagiria à altura do afeto em função da verdadeira identidade materna, mas, do lado, também, eu reflito que poderia surpreender aquela que estaria faltando com a verdade. E aquela que estava faltando com a verdade poderia ter partido de frente para defender a criança, porque ela saberia que a criança poderia ser vítima da falta da sua verdade. Então, nós temos aqui uma dicotomia interessante, o amor e a verdade como valores absolutos. De modo que, até hoje, eu ainda não decifrei a rigor qual a decisão mais justa que seria a de Salomão diante daquelas querelantes, porque você não tinha uma verdade real no que diz respeito à definição da maternidade. E agora, quando se diz que a maternidade sempre é certa, nós temos o problema da concepção por outrem, não apenas a gestação por outrem, mas a concepção por outrem, né? Quando se faz a doação de óvulos, a questão se coloca muito mais ampla do que podemos imaginar. Esse seria o PID específico da paternidade. Mas João Batista ele traz uma outra consideração que aí surge 20 anos depois. Surge 20 anos depois, em um artigo que ele publicou
sobre o chamado Repensando o Direito de Família. Já aí ele não discute mais a paternidade, porque a sua doutrina estava consagrada com a desvalorização da paternidade. Aparece uma nova discussão doutrinária quando João Batista Vilela ele traz uma publicação, uma das publicações pioneiras da nova realidade do direito de família, pela editora jurídica, a COAD, em 1999, ainda nos pórticos do novo Código Civil. E aí isso é interessante, Rita, é saber qual é a função social, qual é a função da família, qual é a verdadeira função da família. Ele faz a distinção para efeito de dizer que a família ela teve tantas funções que, ao tempo do percurso histórico do direito familista, foram perdendo e terminou adquirindo a sua própria função. Perdeu uma a uma as funções primitivas e passou a ganhar a sua função própria. E aí eu colocaria como reflexão, ele faz isso quando repensa o novo direito de família, quanto o núcleo de companheirismo que resolve exatamente a substituição daquela unidade institucional que teria apenas uma função econômica, patrimonial, política, e passa a ser a função social da família baseada na afetividade. Esta me parece que foi um dos avanços também de João Batista Vilela, quando ele fala de que a função da família, a função social da família, ela ganha um núcleo próprio de realização pessoal a nível de todos os protagonistas que estão instituindo a família. A família já não é mais formada pelo casamento, como vinha acontecendo a cada Constituição. A nova Constituição afasta a previsão constitucional de que a família se forma pelo casamento, ela se forma por diversos modos. E aí vem a segunda questão que a nossa Rita vai discutir. Duas situações sobre a parentalidade que podem se misturar é a questão da não prevalência de uma paternidade biológica sobre a paternidade socioafetiva e vice-versa, como também uma filiação concomitante. E quando se trata da filiação concomitante, aí nós teríamos uma multiparentalidade. Nós temos de pensar, como João Batista Vilela pensou, de maneira destemida a quebrar todos os dogmas. E João Batista ele foi suficientemente futurista quando ele tratou mais de uma vez, em toda a sua linha doutrinária, estabelecer alguns mecanismos indutores para que o direito de família pudesse ganhar aquela dimensão humanística de proteger a família. Ele diz que a dignidade da pessoa humana está elasticida bastante para ter aplicação em qualquer ementa, em qualquer súmula, em qualquer acordo, mas, sobretudo, ele incursiona na densidade da dignidade das pessoas pela realização pessoal de cada um dentro da comunidade familiar. Por isso é que hoje se fala em família estendida, família expansiva, né? Na lei de violência doméstica, nós temos também uma figura de família extensiva, no ECA, a família ampliada, de modo que o João Batista, eu reconheço que, ao longo dos seus 85 anos, ele foi um mestre do direito que colocou o direito de família sempre à frente do tempo de suas reflexões. Ele aproximou o direito de família ao futuro, mas de um modo muito, muito didático, muito esfuziante. Ele concitou uma geração de novos juristas a refletir o direito de família com essa dimensão.
né? A dimensão de fazer com que estejamos vivenciando aquilo que corresponde à própria natureza humana. Daí porque paternidade é um fator cultural, está dentro de uma cultura nova de pensar que a paternidade ela não se vincula unicamente por vínculos consanguíneos ou pela adoção, mas, sobretudo, porque eu tenho admitido até, Rita, de que a adoção não deve romper os vínculos biológicos. Para quem defende a multiparentalidade, para quem admite a parentalidade simultânea, eu quero acreditar que o Código Civil já poderia ser modificado para não extinguir os vínculos biológicos por efeito da adoção. E tem uma série de situações novas que eu quero ver que estejamos a pensar. Eu quero aqui, então, nessa minha primeira fala, é uma conversa, como eu disse, a palavra maior é de Rita, pela cata do seu livro. Estou aqui com ele aqui como uma bússola, não apenas como um livro de cabeceira, mas como uma bússola na minha tarefa judicante, mas, sobretudo, dizer a Gustavo que estamos às vésperas de um congresso do Mercosul, que vai ser realizado em junho do próximo ano, em Gramado. E para enaltecer aquilo que João Batista Vilela se propôs, uma certa época, ele integrou esse grupo de grandes doutrinadores num Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado. Eu gostaria de fazer alguma proposta para que o IBDFAN de Pernambuco levasse ao Mercosul uma proposta de unificação do direito de família latino-americano. E o IBDFAN nosso poderia ter essa primazia do mérito de, arregimentando a doutrina de Aida Camemaia, a argentina, aposentou-se agora da universidade, mas é o grande nome do direito de família, né? Argentino, e tantos outros, que pudéssemos fazer essa avaliação sistêmica e se apresentar uma proposta. Eu não vou dizer que eu teria um texto consolidado a ponto de significar um projeto fechado e definitivo, mas linhas mestras para se defender a unificação do direito de família na Latinoamérica. Porque todos nós somos países de origem neolatina e, consequentemente, poderíamos ter uma consolidação desse direito unificado. É a grande homenagem que podemos fazer a João Batista Vilela, ele que primou nesse Instituto Internacional para a Unificação do Direito Privado, temos possibilidade de fazê-lo a nível do direito de família. Eu gostaria agora de ouvir Maria Rita, porque falei muito e a conversa tem de ser dialogada, não pode ser um monólogo, né? Eu agradeço ao presidente essa primeira minha incursão e o convite, sobretudo, para compartilhar com Rita esse primeiro evento do nosso Instituto na sua nova fase de diretoria. Muito obrigado, sempre. Obrigado ao senhor, doutor Jônio. Muito obrigado pelas brilhantes palavras, por esse desafio aí lançado. Conto com o senhor, né? Contamos todos nós, sempre com o senhor para poder levarmos essa proposta e nos aprofundarmos aí, né, nessa questão muito interessante da unificação. O senhor trouxe enfim, fez um apanhado excelente sobre a obra e a pessoa do João Batista Vilela. E é interessante que o senhor falou justamente, né, que houve um interregno aí de tempo, né, entre justamente esse pensamento dele, que estava muito à frente do seu tempo, e a chegada dessa nova geração de juristas que veio a defender e depois transformar efetivamente direito de família. Eu acho que aí havia um ambiente, né, social, político e legislativo que não era propício. Depois, com a Constituição, tudo ficou mais fácil. Pois bem, então vamos ouvir a nossa querida Rita. Está com você a palavra.
Boa noite. Gostaria de cumprimentar todas e todos aqui dessa tela, dessa sala, desse ambiente, na pessoa do novo presidente, doutor Gustavo Andrade, a quem eu tenho muito apreço. Tenho muitos amigos queridos aqui e também muitas pessoas a que eu respeito, e principalmente o desembargador Jones Figueiredo, né, que não falou muito, o desembargador só falou tudo, né, mas não falou muito, que é diferente. Né? Então, eu queria aqui, muito mais nesse diálogo, trazer a minha impressão, e já que o doutor Jones falou tanto do professor João Batista Vilela como marco teórico também do meu livro, eu queria dizer que foi muito tormentoso para mim fazer o caminho entre a realidade social e o direito, né? Enxergar a nossa realidade cultural ainda aquém do que o próprio João Batista Vilela já enxergava em 1979, né? E também definir tecnicamente no direito, né, a nossa previsão e defender o que nós podemos chamar de Estado de Direito, dentro da esfera de um Estado democrático. Então, para mim, isso foi muito tormentoso, mas com a ajuda do professor João Batista Vilela, chegou um momento que foi mais prazeroso em escrever sobre a filiação socioafetiva, já que o professor João Batista foi o precursor, realmente, desse valor da socioafetividade como uma verdade real ao lado do determinismo biológico. Porque foi essa superação que ele propôs. Ele não propôs que nos afastássemos desse determinismo como a possibilidade de identificação paterna ou materna, mas propôs que, para além dele, não é, também a socioafetividade prevalecesse como uma verdade real, tal e qual. Por isso é que, começando pelo fim, doutor Jones, aí na sua indagação, eu não consigo vislumbrar a prevalência da origem de uma filiação sobre a outra de forma genérica, senão na forma concreta, porque apenas as especificidades do caso vai determinar qual delas deverá prevalecer ali, ou se ambas deverão ali compor, né, aquela paternidade. Isso porque eu reconheço a multiparentalidade como um fator de excepcionalidade ainda diante do modelo biparental. Muito bem, eu tenho que dizer para vocês que há um texto, para além do emblemático que nós estamos discutindo aqui, que é o da desbiologização, né, da paternidade, que o professor João Batista escreveu logo após, em 1980, se não me engano, que foi o texto denominado Liberdade e Família. Antes mesmo, doutor Jones, do Repensando, né, o Direito de Família, então, antes também da Constituição Federal de 88, esse é um dos textos que eu diria mais clássico, porque do emblemático desbiologização ele ampliou a sua teoria no texto de Liberdade e Família. E lá em 1980, este homem que estava vendo o futuro mais do que nós hoje, ele falou, né, sobre a filiação socioafetiva, mas também falou sobre a autodeterminação patrimonial entre os cônjuges, ele falou sobre a superação da culpa, ele falou sobre várias coisas que vieram a acontecer posteriormente, tão somente. Então, eu posso até fazer um traço de comparação de uma qualidade do professor João Batista Vilela com o senhor mesmo, doutor Jones, que é sempre uma pessoa também além do seu tempo, né? Sempre mais jovem do que eu, inclusive, né, nas ideias em matéria de direito de família. Então, o professor João Batista, ele via dessa forma. E eu pensei, doutor Jones, como o senhor, nesse diálogo, de fazer também uma interlocução com algumas das coisas que nós vimos hoje, ainda, né, não, principalmente e apesar da teoria do professor João Batista Vilela. O senhor falou aí
né, da crítica ferrenha do professor João Batista Vilela com relação aos meios de prova, antes da descoberta do sequenciamento do DNA, que ocorreu em 1985, tão somente, o excepto plurium concubêncio. E aí, neste momento, doutor Jones, eu enxerguei o cientista também contrário à desigualdade e feminista. Nesse momento, né, eu enxerguei um jurista que observou o quão cruel e violento era essa presunção de que o exercício da liberdade sexual da mulher poderia afastar a responsabilidade paterna biológica. E eu fiquei, quando eu li esse texto, também muito impressionada com o que também o senhor mencionou sobre o direito comparado que ele trouxe, do direito francês, que foi a ação de subsídio, né? E de sustentabilidade, que estaria no âmbito da responsabilidade civil e não no direito alimentar. E eu fiquei pensando, doutor Jones, na discussão em torno da tese 622 da multiparentalidade, que o Supremo Tribunal Federal se viu em uma situação que não pôde se afastar de atribuir a paternidade em razão do vínculo biológico, porque foi ela que foi requerida. Quando, na verdade, aquele pai biológico poderia sim vir a ser responsável para subsidiar materialmente essa filha sem que o estado de filiação lhe fosse atribuído. Se aqui tivéssemos o entendimento do subsídio patrimonial na responsabilidade civil em razão de ter contribuído biologicamente para o surgimento do ser e não ter assumido, né, como deveria ter assumido, também a sua responsabilidade. Tudo isso sem afastar a valoração da socioafetividade que foi mantida, felizmente, na tese, na discussão, né, da multiparentalidade. Eu me vejo também nesse olhar feminista do João Batista Vilela diante da ação de alimentos gravídicos, né, quando, no Rio Grande do Sul, o desembargador Rui Portanova aventou a possibilidade de considerar, na dúvida com relação à paternidade biológica, todos aqueles que a gestante estaria apontando como sendo prováveis pais, né? Isso foi efetivamente criticado, né? Então, eu fazendo uma interlocução, né, com algumas situações de hoje, a gente vê, doutor Jones, que a gente ainda tem uma sociedade bem antes de 1979, a gente tem ainda uma família possivelmente com valores ainda calcados na família antes da Constituição Federal de 88, lamentavelmente, e não foi outra razão, né, para que a guarda compartilhada tivesse que ser imposta como regra geral, né? Não foi essa, não foi outra razão que não a ideia, né, de estímulo à solidariedade que a lei pedagogicamente estabeleceu, né, que houvesse o diálogo, mesmo havendo a disputa entre os pais. Todas essas considerações, ao final, doutor Jones, me fazem lembrar de uma recente decisão também, muito discutida e que eu acho que eu devo trazer à tona aqui, eu acho que todos vocês estão cientes dessa decisão, porque ela é bem recente, ela é de 2020, né? A relatora foi a ministra Nancy. O recurso especial, permitam-me localizar aqui o número, né? Foi o recurso especial 1.741.849, um recurso especial proveniente de São Paulo, onde a ministra Nancy foi acompanhada por unanimidade em seu voto na desconstituição de uma paternidade socioafetiva. E quando nós nos deparamos com uma situação dessa, nós pensamos, nós não tivemos tempo, não é, de perguntar ao professor João Batista Vilela qual a impressão dele sobre essa decisão. Porque foi uma decisão em que
em sentença de primeira instância, numa ação negatória de paternidade cumulada com alimentos, promovida pelo pai registral contra 2 filhas, ou em face de 2 filhas, em primeira instância, o juiz teria reconhecido a procedência da negatória para uma das filhas e não teria reconhecido a procedência da negatória para a outra, porque esta teria convivido mais com esse genitor. Em segunda instância, o Tribunal de Justiça de São Paulo reconheceu que ambas tinham convivido e, portanto, julgou totalmente improcedente a negatória de paternidade e o recurso, né, também promovido pelo genitor em razão da paternidade que ele teria sido imposta para uma das filhas. E no Superior Tribunal de Justiça, não obstante o entendimento que tinha sido firmado em 2018, né, com relação à impossibilidade de desconstituição da paternidade socioafetiva, simplesmente a ministra Nancy reconheceu que, pelo interregno do tempo entre o exame do DNA, que interrompeu as relações afetivas, e aquela decisão, haveria sido desconstituída a paternidade socioafetiva e, para além disso, reconheceu como elemento fundamental a prova do erro feita pelo genitor, do erro no registro civil com relação à paternidade biológica. Como há erro se houve convivência? E se houve erro com relação ao registro na identificação da paternidade biológica, não houve erro com relação à convivência, ou não há dúvidas com relação à convivência. E aqui eu pergunto, né, até quando esse elemento formal ele pode impactar na socioafetividade. E principalmente porque, doutor Jones, e aqui eu vou trazer também uma característica do professor João Batista Vilela, que se eu pudesse traçar um elemento único, né, para a sua personalidade jurídica e para a sua obra, eu diria que ele foi o doutrinador que mais tratou com genialidade sobre a tensão entre a natureza e a cultura, entre a realidade e o direito, né? Então, ele sempre propôs uma cláusula aberta para a família, em prol da formação de cada um dos seus membros, porém, com responsabilidade. Ele não abriu mão dessa responsabilidade. E, a partir daí, doutor Jones, dizer que talvez nós tenhamos que rever, né, este valor cultural da socioafetividade na nossa realidade. Porque, na minha opinião, e nesse caso concreto especificamente, não haveria como afastar essa socioafetividade, até mesmo no sentido da afetividade para o direito, que não está apenas no afeto, no sentimento anímico e no amor, mas principalmente na conduta de responsabilidade que deve ser exigida daquele cidadão que conviveu com suas filhas, com uma até os 9 anos de idade, com a outra até os 13 anos de idade. E, a partir daí, por conta da demora processual de 6 anos e por conta de um exame de DNA que, para ele, rompeu o sentimento, a ministra Nancy entendeu que essa paternidade poderia ser desfeita por esse interregno de tempo. Eu queria muito ouvi-lo a esse respeito, trazendo aqui a minha crítica com relação a essa decisão e trazendo também um caso que nós acompanhamos a esse respeito, eu e a professora Luciana Brasileiro, que está aqui presente, de um cliente que, durante 5 anos, lutou pela guarda compartilhada, ou melhor, lutou pela guarda unilateral do seu filho, porque entendia que a mãe
não estaria em condições de criar o filho de ambos. Foi uma luta insana, inúmeros processos, né, físicos ainda pensos, e depois de 5 anos, em uma discussão com essa mãe chegou para ele e disse: não sei por que você está fazendo tanta questão desse menino, porque ele nem seu é. E ao dizer isso, causou nele um impacto tal que ele voltou a nos procurar e a dizer o que ela tinha dito. E nós dissemos: mas você é o pai. E ele disse: mas eu vou fazer o exame de DNA. E nós dissemos: não faça, porque isso não interessa. Você é o pai, você convive com ele, conviveu com ele durante todos esses anos, inclusive entende que está em condições melhores de criar o seu filho do que a sua ex-esposa. E ele resolveu fazer esse exame de DNA, e esse exame de DNA deu negativo. E ele nos procurou, querendo desconstituir essa paternidade socioafetiva, e nesse momento nós dissemos que ele teria que procurar um outro profissional, porque realmente, até então, nós estávamos defendendo a paternidade dele e as condições para que ele criasse o seu filho, né? E entendíamos que o filho era dele. Ele não procurou um outro profissional, mas desistiu de lutar pela guarda unilateral, admitindo, inclusive, uma guarda compartilhada com residência fixa para a mãe, para que ele pudesse ver, eventualmente, aquela criança com que ele tinha convivido por algum tempo, mas que não o considerava mais filho. Dito isso, acho que já falei demais também, suscitando aqui algumas inquietações, né? E dando oportunidade aqui também para quem quiser se pronunciar, seja sobre a obra do professor João Batista Vilela, seja sobre o que nós podemos aqui trazer para vocês. Ô, Rita, essas colocações suas são muito instigantes. Estão à altura do João Batista, porque João Batista ele discutia muito a paternidade como causalidade genética, e ele dizia que a paternidade do DNA é uma paternidade de sujeição. E aí eu lançaria a seguinte pergunta: a paternidade do DNA é uma paternidade de sujeição a que alcance, a que limite? Sujeição às obrigações de criação, mas não sujeição ao afeto. Se a paternidade do DNA é uma paternidade de sujeição, é preciso que se defina, em lei, inclusive, o estatuto do pai. Porque a lei não diz quem é o pai, o que é o pai. A lei não diz. A lei não conceitua o pai. E aí entramos na segunda questão, que aí fica a segunda pergunta. Um abandono do pai socioafetivo. O abandono do pai socioafetivo por um desamor superveniente é capaz ou não de quebrar o vínculo da paternidade socioafetiva até então existente? Essa é a grande questão. Porque a paternidade socioafetiva, ela sempre existiu e ela está sendo, motu próprio, desconstituída por um desamor repentino, quando, em verdade, haveria sujeições jurídicas, deveres jurídicos, extraídos dessa paternidade socioafetiva, que produziu efeitos ao longo do tempo. E não se pode desconstituir algo que esteve cristalizado durante muito tempo. A lei não dá a resposta adequada. Por isso é que, quando se fala na figura do pai registral, essa figura do pai registral é uma figura criada pela jurisprudência somente pelo fato de ser levado ao registro civil para a abertura do assento nascimento a declaração da paternidade. Mas nós sabemos, muitas vezes,
que a paternidade registral é uma paternidade ficta, porque muitas vezes o companheiro vai reconhecer a paternidade dos filhos da companheira como se filhos fossem dele. E esse pai registral ele existe não apenas no assento, mas ele se torna pai socioafetivo desde quando ele leva a registro a criança, sabendo que não é filho. Essa é a primeira hipótese. A segunda hipótese é quando o pai registral é, por natureza, ou pela ordem da natureza das coisas, é um pai registral oriundo da premissa de que é o pai biológico. Mas esse pai que não é biológico, ele construiu também uma paternidade socioafetiva, porque paternidade biológica não prescinde, não exclui, não desobriga a paternidade socioafetiva. E aí eu volto à primeira pergunta. A paternidade do DNA é uma paternidade de sujeição para aquele tipo de obrigação. É preciso que a lei e a justiça avance para delimitar o pai apenas por causalidade genética, ele se torna pai em que nível? Ele pode se opor a uma paternidade socioafetiva quando ele não seja também o pai socioafetivo do seu filho biológico? Então, o João Batista Vilela ele está respondendo até hoje essas perguntas com a doutrina que ele deixou, mas nós que somos legatários dessa doutrina é que podemos fazer exatamente a distinção. Ele defendia, já naquela época, um estatuto do pai. E é preciso que nós avancemos. Eu entendo que nem sempre a jurisprudência ela atende o anseio social. O anseio social, eu digo em termos do caso concreto, da realidade concreta. Né? Então, não podemos dizer que é a mesma questão de um célebre acórdão do Tribunal de São Paulo, que disse que, enquanto não transitasse em julgado uma ação declaratória constitutiva da paternidade daquele que foi investigado e que era de fato pai, enquanto não transitasse em julgado, não haveria responsabilidade parental. E esse processo chegou até a instância derradeira. Chegou ao Tribunal, não sei se na Supremo Tribunal Federal, o STJ era o Tribunal Federal de Recursos, e enquanto se podia exigir a responsabilidade parental sem o trânsito em julgado. Esse é o grande problema. O que aconteceu? Aquela jovem que demandou a necessidade até de apoio material ao pai, que negou reconhecê-la, mesmo depois da sentença do Tribunal de São Paulo, ela cresceu, ficou adulta, ganhou autonomia financeira, foi eleita vereadora, morreu sem que o pai tivesse reconhecido como filha. Mas ela foi filha porque constou o nome dele no seu registro de nascimento, finalmente. Sandra Arantes do Nascimento. Sandra Arantes do Nascimento. Esse é um julgamento emblemático. Aí eu colocaria a questão: a responsabilidade parental da paternidade ela só poder ser exigida quando nós temos uma tutela da evidência, nós temos hoje recursos muito mais amplos, vamos depender de um trânsito julgado, enquanto os processos protaem-se no tempo, sem que haja uma responsabilização objetiva direta daquele que tem responsabilidade. Então, volta à questão. Paternidade DNA é uma paternidade de sujeição. Sujeição ao não abandono material, sujeição a todos os deveres oriundos da paternidade biológica. Não o dever de afeto, não o dever, mas o dever de cuidado, aquilo que já foi consagrado no célebre acordo também da ministra Fátima Nancy Andrighi. Mas, Rita, você está trazendo uma questão interessante, que é exatamente dizer se a paternidade socioafetiva ela pode ser, de repente, como diz
o direito espanhol, não é? Você fazer um borrão, você tirar, apagar, como se nunca tivesse sido, não é? E essa paternidade socioafetiva existiu. Existiu não por uma emulação, por uma presunção, mas existiu por sentimento. Não se pode negar que aquele que quis desconstruir muito mais em função de uma revanche do que quando desconstruir um fato que existencialmente ele existiu. Eu entendo que até para efeito de modulação, se for a hipótese, por ato extremo, a modulação, mas para paternidade socioafetiva, ela não pode se desconstruir de repente. Perfeito, doutor Jones. Nós não podemos negativar um DNA positivo e desconstituir uma paternidade socioafetiva também estabelecida, né? De forma equiparada. Tá? Então, são verdades, né? Na verdade, são verdades tanto a socioafetividade como a verdade biológica. E eu vou utilizar uma expressão que o professor Paulo Lobo, também seguindo os ensinamentos do professor João Batista Vilela, sempre diz: todos os pais biológicos deviam adotar seus filhos. É verdade. Porque o ideal, né, é que coincida também, sempre que houver o aspecto biológico, a ideia de socioafetividade. Eu acho que andamos bastante aqui nesse diálogo, eu só queria trazer mais uma colocação, que é advinda da semente plantada pelo professor João Batista Vilela, que foi exatamente a ampliação das dimensões da socioafetividade. Porque João Batista, quando falou de socioafetividade, estava num contexto onde só havia a adoção prevista no Código Civil e a adoção revogável, feita através de uma escritura pública onde se estabelecia laços de parentesco simples apenas entre o adotando e o adotante. Ele escreveu sobre isso apenas quando havia essa socioafetividade. De lá para cá, né, doutor Jones? Eu acho que aí vem os frutos dos ensinamentos dele também. Nós temos várias categorias e várias dimensões de socioafetividade, previstas mesmo expressamente na legislação. Dentre elas, a própria presunção pela inseminação heteróloga, né, que é uma paternidade socioafetiva assumida pelo marido, quando consente efetivamente na inseminação. A posse de estado de filho valorizada enquanto convivência. E também a própria adoção brasileira, né, cujas negatórias de paternidade, onde se detecta a ausência de erro, vêm sendo julgadas improcedentes exatamente na valorização da convivência familiar. Então, o STJ tem esse posicionamento, até mesmo diante de uma conduta considerada ilícita e tipificada como crime, que é a adoção brasileira. Então, veja quantas dimensões da filiação socioafetiva nós terminamos, né, adquirindo a partir dessa semente que foi plantada. E aí eu queria fazer só uma crítica, doutor Jones, talvez, à ampliação que o Código Civil de 2002 fez em matéria de presunção jurídica de filiação. Porque antes só tínhamos os incisos 1 e 2, que eram as presunções estabelecidas com base nos prazos, e se observarmos direitinho a literalidade desses incisos, esses incisos comportam tanto uma origem biológica quanto uma origem socioafetiva. Porque ali está se presumindo a paternidade em razão de uma conjugalidade e em razão de prazos, e não em razão da origem, que pode ser socioafetiva ou biológica. E o legislador de 2002, querendo inovar diante dos avanços da biotecnologia, trouxe os incisos 3 e 4, que estão calcadas apenas na filiação biológica, porque ali se fala de material genético do casal. Se o material genético é do casal, não há dúvida de que a origem ali é uma origem biológica daquela presunção. Trazendo apenas o inciso 5,
como uma inovação favorável à filiação socioafetiva. E eu acho que a grande problemática hoje, até em termos jurisprudenciais, e dessa angústia que nós temos de nos deparar com uma decisão como essa, que desconstitui uma verdade socioafetiva, né, é exatamente o fato de termos hoje as ações de estado de filiação de forma imprescritíveis. Imagina, o professor João Batista Vilela estava olhando para o futuro, valorizando a filiação socioafetiva. Eu olhei agora para o passado, para enxergar que a imprescritibilidade das ações, a prescritibilidade, aliás, das ações de estado de filiação, sem querer, poderia favorecer a manutenção da filiação socioafetiva. Não sei se o senhor refletiu em torno disso, mas, veja, se a qualquer tempo eu posso manejar uma ação de estado de filiação, a qualquer tempo, mesmo havendo convivência, eu poderia desconstituir. Enquanto que antes, pedagogicamente e até por uma imposição formal, sabia-se que, descoberto isso fora do tempo, essa desconstituição já não poderia ser possível. O que é que o senhor acha disso, doutor Jones? Mas a ação negatória de paternidade ela é imprescritível, né? Todas as ações de estado de filiação. Imprescritível. Todas são imprescritíveis, mas elas eram prescritíveis. Sim. Eu acho que, na verdade, a grande questão é exatamente essa, porque isso diz respeito a um direito de personalidade. Não se poderia inibir ou impedir que essa verdade fosse pesquisada, fosse perquirida. A própria negatória de paternidade, que também é imprescritível, né? Então, como a ação de Estado, eu acredito que realmente o Código avançou. Não acredito que possa ter havido prescrição, porque diz respeito exatamente àquilo que o próprio Batista Vilela também falou sobre a dignidade da pessoa, né? Não sei se eu consegui alcançar o seu questionamento. Não, eu só de repente me deparei com dois momentos da minha existência na advocacia, vamos dizer assim. Aquele momento em que nós tínhamos um prazo para propor, né, e se esse prazo não estivesse mais presente, não se poderia desconstituir essa filiação socioafetiva. Isso olhando, né, para a filiação socioafetiva, tá? E aí, nessa época, a gente não tinha ainda, talvez, a firmeza com relação à distinção entre estado de filiação e origem biológica. Não obstante, João Batista Vilela já estabelecesse isso. A busca da origem biológica como direito de personalidade. Então, nós só enxergávamos o estado de filiação, né? E, num segundo momento, e eu pensei, nós avançamos sim, realmente, não é porque eu posso a qualquer tempo questionar, mas na medida, o que eu estou ponderando aqui é o seguinte, na medida em que eu posso a qualquer tempo questionar uma paternidade socioafetiva, eu posso desconstituí-la. Sim. Mas o direito de ação, sim, a pretensão, ela pode ser exercida a qualquer tempo, né? Com o direito de ação. Mas não quer dizer que esse direito ele seja concedido. Por quê? Porque aí a pretensão ela pode ser exercida, mas sob qualquer fundamento. Mas aí não é nem um caso concreto. Nem um caso concreto. O que eu vejo com certa preocupação, por exemplo, você falou da paternidade fixa, é quando, mesmo com o material biológico do casal, o STJ agora está entendendo que a inseminação ela vai exigir autorização do morto, quando isso poderia ser apenas para a inseminação heteróloga. Mas agora a gente está a se entender de que será necessário que haja uma autorização expressa do marido que faleceu para uma eventual inseminação artificial pós-morte. Foge a compreensão da paternidade fixa do Código. Você colocou, se o material é do casal,
essa paternidade ela haverá independentemente do momento da concepção. Também acho. E essa é uma matéria que não foi, porque quando se trata da heteróloga, aí exige autorização expressa. Mas quando se trata da assimilação póstuma, vem agora o STJ e entende que deveria ter autorização marital. Eu entendo que não. Porque quando eles se permitiram fazer esta inseminação, essa fertilização in vitro, por exemplo, permitiu embriões excedentários, é porque a paternidade estava sendo um projeto parental. E o projeto parental interrompido, digamos, por morte, não eliminaria, em bom rigor, essa paternidade, porque ela já é fixa e é consentida. Consentida pela própria entrega do material. O material genético de ambos. E aí vem a jurisprudência para além do código, que o código não existe autorização. Autorização é só para a heteróloga. Vem a jurisprudência e existe. Ou seja, nós temos muitas leis que estão sendo interpretadas de maneira diferente e tem muitas situações que precisam de legislação. Verdade. Está vendo uma contramão axiológica. Isso daria uma outra live, hein? Essa preciso. Questão da inseminação pós-mortem. Mas é verdade. Desembargador Jones, Rita, eu acho que como o Dr. Jones falou, né, somos legatários da obra de João Batista Vilela e me sinto realizado de ter organizado esse evento, porque nós temos aqui, e ainda bem que gravado, um excelente material de pesquisa para os nossos alunos, enfim, para a comunidade jurídica de uma forma geral. Dr. Jones tinha sugerido que fosse um diálogo e não uma palestra, e realmente a coisa aconteceu da melhor forma que podia ser, um complementando o outro, cada um com a sua visão, e foi muito bom. Estou muito satisfeito. Quero agradecer enormemente a disponibilidade do Dr. Jones, assim como também a de Rita, a presença dos colegas e também, como o IBDFAN é um local democrático e de fala, né? Não quero deixar de oportunizar a alguém que queira falar um pouco, só peço que seja breve para que a gente, então, possa cumprir aí o nosso horário. Bem, acredito que estamos todos impactados com, com o que ouvimos. Gustavo, boa noite a todas e a todos. Eu não queria deixar aqui de registrar os parabéns aos nossos queridos expositores e os parabéns a você pela organização desse evento. Acho que essa nova gestão continua com o pé direito, na verdade, né? E acho que foi assim uma excelente forma da gente encerrar esse ciclo de 2021 e esperando que 2022 nos traga também outras oportunidades de ouvir tanta gente boa, tanta gente bacana. Muito obrigada, viu? Verdade. Obrigado a você, sempre está conosco. E eu acho que a gente já pode, então, encerrar a nossa transmissão. Depois eu informo o link para quem quiser rever ou divulgar, né, que eu acho que é importante divulgar. E agradeço mais uma vez ao desembargador Jones, a Maria Rita, a presença de todos que estão aqui, aos meus colegas de diretoria, Silvio está presente, mas também Catarina precisou sair, mas todos aqueles com os quais nós né, contaremos a partir de 2022. E ao desembargador Jones me colocar à sua inteira disposição, e aí com certeza todo o nosso grupo, para que então, contando sempre com o senhor, como sempre acontece no IBDFAN, a gente possa levar essas ideias adiante, inclusive a que o senhor falou aí com relação ao Congresso de Gramado. Obrigado também. Muito obrigado, uma boa noite a todos. Obrigada a oportunidade, Gustavo. Até mais a todos. Tchau, gente. Boa noite.
Boa noite. Boa noite, obrigada. Maravilha. Boa noite a todos. Boa noite.